Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre duas ações que podem disparar na bolsa em breve. Detalhe, pessoal, são ações que o mercado pouco fala delas e elas têm um alto potencial de multiplicação patrimonial e ainda de pagar excelentes dividendos para você. Então, se vocês querem saber quais são essas joias raras fora do radar do mercado, eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre essas belezuras, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Quando a gente fala sobre ações que podem disparar na bolsa, muitas coisas vêm na nossa cabeça, né? A grande tacada. Só que, na verdade, pessoal, quando a gente fala sobre essas empresas multiplicadoras de capital, nós estamos falando de small caps. Por quê? Empresas com uma baixa capitalização de mercado. As small caps, elas podem te trazer um potencial de retorno mais alto, porque é uma lógica muito simples. Uma empresa com 2 bi de valor de mercado, ela pode se multiplicar em 100 vezes e ela vai se tornar uma empresa grande. Mas uma empresa grandona, com 100 bi de valor de mercado, não vai conseguir se multiplicar em 100 vezes, porque senão ela vai valer mais que o PIB de um país. Então a gente começa a perceber que é muito mais fácil você ter um potencial explosivo numa small cap, porém, obviamente, é acompanhado de um risco mais elevado. Não somente risco de liquidez e volatilidade, mas risco dessa empresa não sair do lugar, fechar as portas, quebrar o seu capital. É por isso que a gente precisa de um gerenciamento. Pegar essas small caps da bolsa que têm um bom potencial, que paguem bons dividendos e que sejam de bons setores, porque de nada adianta você pegar uma small cap que seja completamente ruim. Não adianta ficar colocando porcaria na carteira de vocês, pessoal. É este ponto que eu penso, tá? Bom, vamos então. Primeira small cap aqui dessa lista, tá? São as ações da JHSF. Antes da gente falar sobre múltiplos e perspectivas, vamos entender o que é a JHSF, como ela ganha dinheiro, tá? A JHSF, pessoal, ela é uma microcap, tá? Na verdade, ela não é uma microcap exatamente, ela é, no caso ali, uma small... Ah, não, ela é uma small cap, perdão, tá? Eu ia falar microcap, mas não, porque microcap é com valor de mercado abaixo de 3 bilhões de reais. Ela é uma small cap, quase uma microcap. Se a ação caísse ali uns 20%, ela se tornaria uma microcap. Bom, a JHSF, pessoal, ela atua principalmente no setor de construção civil. Mas sabe qual que é o diferencial dela? Diferente de uma Cyrela, de outras empresas ali do ramo parecidas, ela tem ali como principal segmento no mercado imobiliário o público de alta renda. Então o público que a JHSF tem é premium, então ela fica meio que invulnerável contra as flutuações macroeconômicas que acontecem no Brasil. Quando a gente tem ali um aumento da Selic, para o rico tanto faz. Se a Selic está em 15, se a Selic está em 20, se chega até hiperinflação em 50%, o rico vai continuar tendo dinheiro para exercer os seus serviços novamente. E aí, consequentemente, tá? Por isso que a JHSF tem uma receita bem estável. Quando a gente pega aqui, ó, a receita líquida, perceba que está diversificada. Tem uma receita muito bem diversificada, então isso que foi muito bom da JHSF para público de alta renda, hospitalidade e gastronomia, incorporação, shoppings, aeroportos e JHSF Residences e Clubs. Então perceba aqui que a empresa tem uma receita muito diversificada. E aí, consequentemente, por isso que ela atravessou esses cenários tranquilamente, tá? Olha aqui, ó, desde 2016 em diante, a estratégia da empresa tem ido muito bem, porque ela tem ano após ano reportado um lucro líquido interessante, mesmo com uma Selic elevada. O Brasil, por ser um país emergente, ele sempre girou com uma taxa Selic em torno de 10 a 15% ao ano. E olha só o que aconteceu com a JHSF, mesmo na pandemia reportou um lucro bom, mesmo aqui, né? No ano de 2025, agora com essa Selic em alta, ela está reportando lucro interessante. Então perceba que, diferente das outras que seguem sofrendo, a JHSF está na contramão das suas concorrentes e reportando um resultado
bem acima do esperado. Não é à toa que quando a gente olha indicadores aqui da JHSF, a gente percebe que o ROI está alto, o ROIC, retorno sobre capital investido já descontando a dívida, está alto, a dívida líquida da empresa segue controlada para padrões do setor de construção civil, tá? Que costumam ter dívidas bem mais elevadas. E perceba que temos uma margem líquida, significa que a cada 100 de receita ela reporta 60 de lucro, muito alta, até maior do que a margem setorial, que é um setor comumente que costuma ter margens extremamente baixas. E olha a margem dela, 62%. Fazendo até uma brincadeira, é como se ela fosse uma BR Partners aí do setor de construção civil, tá? Por quê? Porque é uma empresa muito de qualidade, justamente por ter esse público premium. E são essas small caps que a gente precisa buscar na nossa carteira, que tenham demandas inelásticas, que independente do cenário macroeconômico, ela vai continuar produzindo um resultado acima da média. Agora, no quesito preço, eu acho que, mesmo após essa valorização que tem acontecido nas ações da JHSF, a empresa continua extremamente barata. Fora que podemos engatar, obviamente, um ciclo de queda da Selic e a ação poder dobrar facilmente. Colocando aqui, ó, por múltiplos PL, ela está em 3,4, sinal que em apenas 3 anos e 4 meses você teria seu investimento todo de volta. E a média da empresa é ser negociada em 5,83, só que já no curto prazo, nem tô colocando a longo prazo, tá? No curto prazo, ela já te proporcionaria um retorno, tá? Apenas para ela voltar na média dela, de aproximadamente 55% de potencial de valorização nas cotações atuais, tá? E o interessante, pessoal, é que o VP, o preço sobre valor patrimonial, está baixo, muito abaixo de sua média histórica. Em ciclos de alta de euforia, ela negocia com P sobre VP até mais elevado. Um P sobre VP, inclusive, que chega a 1,61, pessoal. Ou seja, 1,61 dividido aqui por 0,65, se ela apenas fosse negociada pelas suas médias, a ação teria que saltar 146% na cotação. E quando a gente olha aqui, ó, para o VPA, valor patrimonial, hoje a 8,79 de VPA e a ação está custando ali mais ou menos 5,69, nos traz a perspectiva de alta de 54,48%. Então perceba que há um grande potencial de retorno embutido por ela estar barato. O mercado não está ali precificando adequadamente a empresa. E, consequentemente, por ela ter este PL baixo, de 3,4 vezes lucro, se eu usar o indicador inverso do PL, Earning Yield, e multiplicar pelo um payout de 25%, ela pode pagar um dividend yield de 7,3% na perpetuidade. Então, pensem comigo, tá? Hoje ela tem um payout médio de 25%, menos payout, tá? De 25%, vezes um ROIC. A gente pode considerar até ROI, tá? Mas vamos usar o ROIC para ficar mais justo a nossa análise, 15%. Então ela pode crescer 11,2% ao ano na média. Pensem comigo, 11,2% ao ano de crescimento mais um dividend yield na faixa de 7%, retorno embutido no preço da ação no longuíssimo prazo de 18,2% ao ano. Porém, eu acho que o retorno vai ser mais alto, tá? Porque small caps conseguem crescer a uma taxa um pouquinho mais elevada. Eu acho que pode sim ultrapassar tranquilamente 20% ao ano de retorno. Observando aqui outros indicadores, a gente pode até usar o Graham, mas eu não recomendo muito usar para small caps. Mas por a JHSF já ter um tempo interessante de existência, perceba que ela existe ali desde o ano de 1972. Então já dá para ter uma análise pelo preço justo do Graham, que já tem histórico para analisar a empresa, né? 22,5 vezes um LPA de 1,68, tô supondo que o lucro não vai sair do lugar, vai ficar na mesma coisa, tá? Vezes aqui, né, um VPA de 8,79, isso nos dá o quê? Preço justo de 18,22, dividido pela cotação atual de 5,69, potencial de alta de 220% na cotação. E utilizando o indicador ainda mais infalível, o PEG Ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento da empresa sobre o quanto ela vale, está muito barata. Porque se eu pegar aqui, né, a taxa de crescimento média de 11% e dividir por 3,41, então ó, 3,41 de PL, na verdade é o inverso, 3 vocês pegam o PL e subtraiam pela taxa de crescimento, PEG Ratio de 0,30. O Lynch falava que quando está abaixo de 1 é uma empresa barata e abaixo de 0,50 é uma extrema pechincha. Parece aí que a JHSF está quase que de graça pelo indicador do Peter Lynch e também por outros indicadores que a gente colocar aqui. Perceba que hoje a ação está sendo precificada por um múltiplo bem abaixo de sua média histórica. E se eu considerar a calculadora de juros compostos do investidor 10, pessoal, aí é que a mágica começa a acontecer na JHSF, tá? Se eu colocar aqui, ó,
vamos supor o seguinte, tá? Deu aqui um bug na tela, peço desculpas aqui para vocês, pessoal. Voltando, vamos colocar aqui um lucro líquido médio, quanto que a JHSF acaba lucrando por ano, tá? Isso aqui é o ponto principal que a gente precisa tratar. Ela lucra ali em torno de 1,4 bilhão, 1,1 bilhão. Então, se ela lucra 1 bilhão por ano, e supondo que a empresa cresça uma taxa média, quiçá de 11% ao ano em 10 anos, daqui a 10 anos ela pode estar lucrando, sabe quanto, pessoal? 2,8 bilhões, isso considerando um crescimento de apenas 11% ao ano. Imagina se lá na frente o mercado paga um múltiplo médio que seja de 8 vezes lucro. Ela tem um potencial de alta frente ao valor de mercado atual da ação, que está em 3,8 bi, aproximado de 489%, fora os bons proventos que podem continuar sendo pagos para você. Então aqui, a primeira ação do vídeo que eu acho que pode trazer um bom retorno para o investidor é justamente as ações da JHSF. Última ação aqui da lista, a segunda ação no caso, ações da SLC Agrícola, pessoal. Ou seja, essa ação ela já é do agro, então a gente usa uma maneira diferente para analisar a SLC Agrícola. Não é que nem JHSF. Por quê? Porque o agro ele tem sofrido muitas dificuldades. E quando a gente pega aqui, ó, a SLC Agrícola, ela é uma small cap na bolsa um pouquinho maior ali do que a JHSF. Portanto, já é uma empresa relativamente consolidada, porque também foi fundada no ano de 1977. E qual é o principal negócio da SLC? A agropecuária. O agro, quando se fala de algodão, soja, milho, tá? Todas essas questões. O agro tem sofrido muita dificuldade, pessoal. Por isso que o lucro da SLC Agrícola tem ficado extremamente amassado. Veio aqui de 1 bilhão para esta região de 480 milhões, tá? Isso se reflete principalmente por conta da desvalorização no preço da soja, desvalorização no preço do milho e desvalorização no preço do algodão, que já vem caindo fortemente aí desde as suas máximas. E sabe qual é interessante, pessoal? A SLC Agrícola, ela tem uma correlação positiva com o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil, ele também tem exposição ao agro. Então, quando a SLC Agrícola vai bem, espera-se também que o Banco do Brasil vai bem. Então, se vocês têm esses dois aí na carteira, já saiba que eles estão totalmente correlacionados, tá? Justamente por ter o agro como principal fonte de receita. Por mais que o agro tenha passado por essas dificuldades sazonais, muito relativo à questão climática, muito relativo à questão econômica, porque juro alto também pressiona o preço da commodity, deixa uma margem menor para os produtores. Esse é o momento de dificuldade que vocês posicionam nessas empresas. Quando a gente olha o PL, está alto, isso aqui é bom, porque para empresa cíclica, PL alto é sinônimo de empresa barata, sinal que estamos num fundo de ciclo, tá? Observando por outras lupas, indicador de EV sobre EBITDA está de 6. A média da empresa pode não falar aqui, mas fica acima de 9. Então já denota também que a SLC está descontada. E outro indicador secreto que o investidor 10 não está quantificando é o PVP. Por quê? Porque a gente não pode olhar a SLC pelo valor patrimonial. A gente não pode olhar pelo patrimônio líquido, a gente tem que olhar pelo número de terras, no caso ali pelo valor das terras da empresa. E o NAV por ação, hoje aproximado da SLC, supera facilmente os R$37, pessoal. Eu não vou conseguir trazer esse dado aqui para vocês agora, mas eu vou postar ali um vídeo para membros, tá? Por isso que eu já super recomendo que vocês se tornem membros do canal, justamente para vocês verificarem essa questão aqui da SLC Agrícola. Na verdade, eu já postei um vídeo para membros sobre a SLC, agora que eu me lembrei. Então torne-se membro aí e tenham acesso a esse vídeo para vocês terem um estudo mais profundo. O NAV por ação, que é no caso ali que a gente considera o valor das terras, é na faixa de R$37. Então, dividindo aqui, ó, no caso, 17,15 e dividindo por 37,50, preço sobre valor patrimonial ou NAV por ação de 0,45, denotando que hoje a SLC está bem abaixo do patrimônio líquido dela, porque quando a gente soma todos os números de terras aqui da SLC e divide pela quantidade de ações, consequentemente a gente tem um NAV por ação muito baixo, denotando de que a SLC hoje está barata. E em cenários de euforia, ela costuma ser negociada até em 2 vezes de PVP. Imagina só, 2 vezes dividido por 0,45, potencial de valorização de 344% na cotação, tá? Fora os bons dividendos, já que num ciclo de alta do agro, a SLC tende a abrir a torneira no quesito dividendos. Por isso que eu acho que essas duas ações estão subprecificadas e acredito num potencial de retorno mais expressivo, tá? SLC
um pouco mais cíclica, mais imprevisível, mas que pode trazer esse efeito aí, tecnicamente, de crescimento na sua carteira, e uma JHSF, que é mais previsível, porém também segue muito sobreprecificada, que pode, obviamente, trazer um potencial de retorno bastante interessante, tá? E aí, acho as duas hoje barata. Se fosse para ter na carteira, eu teria as duas, complementando aqui a minha carteira de small caps. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E se vocês ficarem em dúvida nesse PVP, não se preocupa que no vídeo para membros do canal eu tratei mais de como que vocês pegam ali o valor da terra, dividem ali e vejam o valor real aqui da SLC Agrícola. Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos? Para mim é muito difícil fazer o que você faz. Será que você tem alguma ferramenta que nos proporcione em tempo real, mitigue nossos riscos e traga uma potencialidade de retorno maior? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E detalhe, ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E contém mais de 100 ações que você pode estudar aqui. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer minuto, a qualquer segundo, todas as projeções dessa planilha são feitas automaticamente, sem que você tenha que se mover um sequer dedo para que isso aconteça. E melhor, ela contém os maiores e melhores indicadores da bolsa pelos grandes players do mercado. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora que você também tem preço teto projetivo. Pablo, onde estará o link para adquirir essa belezura? Eu me interessei. Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e eu também deixei aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. E eu super recomendo também que vocês se tornem membros do canal para vocês terem acesso a um conteúdo totalmente exclusivo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm JHSF ou SLC e qual é a sua visão para essas small caps. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!